Olá, estamos aqui para mais um Saúde Capilar em Foco, e hoje com a doutora Edna, tricologista, que vai passar um pouquinho da sua experiência, que é bem grande, né, doutora Edna? Como tricologista, terapeuta capilar e técnica da Doctus. Tudo bem, doutora Edna? Sim, Vivian, tudo bem? Fala um pouquinho para nós dessa carreira, essa ênfase que a senhora dá na terapia, na parte de aparelhos. Qual o currículo da senhora? Como a senhora trabalha e com o que a senhora trabalha hoje? Olá, pessoal. Eu sou tricologista, sou docente, me sinto uma pessoa abençoada porque trabalho com aquilo que eu mais amo, que é compartilhar o conhecimento, porque esse conhecimento ele transforma vidas, e também estar no meu consultório realizando o atendimento dos meus pacientes. Então, na eletroterapia, nós temos vários protocolos que podemos fazer a associação dos recursos eletroterápicos, tanto uma vacoterapia, um LED vermelho, um LED azul, um laser, como também podemos estar utilizando os dermocosméticos com princípios ativos bem elaborados. Por isso escolho os produtos naturais e veganos, que são livres de parabenos, de petrolatos, de fitalatos, e nós podemos estar montando protocolos para diversas doenças do couro cabeludo, como alopecia fibrosante frontal, alopecia androgenética, areata, dermatite, psoríase. E eu quero aqui compartilhar com você, Vivian, o que eu tenho levado também para os meus alunos, a utilização da fototerapia, utilizando a fotobiomodulação cinética, que é a sinergia das cores, por exemplo, do laser ou LED vermelho com LED azul, utilizando o tônico fotoativado à base de curcumina. Esse tônico ele vai potencializar os nossos resultados. Estou tendo resultados assim fantásticos em diversas patologias do couro cabeludo, como a alopecia fibrosante, quando não fibrosou totalmente o folículo, e a alopecia areata ofiásica. Eu recentemente atendi um caso bem desafiador e ela teve um resultado assim incrível, utilizando fototerapia com o tônico fotoativado. E nesses casos, a gente também utiliza a curcumina, o tônico fotoativado com cúrcuma, sendo utilizada a luz azul, para que essa cúrcuma possa atuar na enzima chamada janusquinase, que está presente em diversos processos inflamatórios, e a curcumina ela tem a função de inativar ou de reduzir a janusquinase, e também ela tem KGF2, que é um fator de crescimento bastante utilizado hoje, com a função de produzir a queratina tipo 5, que é a queratina que vai dar mais resistência para a fibra capilar. E, além disso, o KGF2 também sinaliza para a via da fase anágena, que é a via WNT beta-catenina. Então, esse produto associado com a fototerapia, nós temos tido resultados excelentes. Maravilha, viu, né? Na primeira pergunta ela já arrasou. Doutora Edna, além de trabalhar com a tricologia, né? Também trabalha com a pós-graduação, não é isso? Nós temos, eu sou coordenadora da pós-graduação de Tricologia e Ciência Cosmética desde 2013. Nós temos também parceria com a Abimed, e temos a Faculdade Sintep, que é responsável pela certificação da pós-graduação de Tricologia e Ciência Cosmética. Fala para nós, qual que é a diferença hoje de uma terapeuta capilar com o curso de tricologia, com a pós em tricologia e sem a pós de tricologia? Nós sabemos que o tricologista ele vai ter condições de explorar melhor determinados recursos. É por isso que muitas vezes o terapeuta capilar ele vai sempre receber meu incentivo, e o nosso incentivo, Vivian, para que esse profissional ele continue estudando. Eu sempre digo que nós estamos sempre no processo de construção. Mesmo quem já tem doutorado, mestrado, precisa estar se atualizando. Eu sempre costumo falar que para estar ali na frente transmitindo conhecimento, eu preciso muitas vezes sentar para estudar. Então, é um processo contínuo de construção do conhecimento. E eu sempre fico muito feliz quando eu vejo as minhas alunas avançando enquanto profissionais. Começam muitas vezes na terapia capilar, depois fazem algum curso de graduação em estética, em farmácia, em biomedicina, e daí em fisioterapia, em enfermagem, e daí começam a buscar pós-graduação em tricologia e vai avançando, em relação aos protocolos, porque vão ganhando também mais condições de fazer determinados protocolos que só sendo terapeuta capilar fica um pouquinho mais limitado. Mas o que eu sempre digo,
um terapeuta capilar que faz uma formação, né, com diversos módulos, como é a nossa formação, né, Vivian? Sim. A formação que a Bimed oferece, que a TOPS aqui de Juiz de Fora oferece, é uma formação completa, onde ele passa pelo ensinamento desde anatomia, citologia, histologia, até o entendimento dos recursos eleterápicos, que é o módulo que eu vim ministrar aqui já para a turma avançada, e eles vão entendendo cosmetologia, estudo de casos clínicos, desenvolvendo raciocínio clínico, para não ficar sempre pensando em protocolos engessados, protocolos padronizados. Eles vão sendo estimulados a desenvolver o raciocínio clínico para que eles possam trabalhar o desenvolvimento e elaboração de protocolos estratégicos. Sim, isso é muito importante, porque a tricologia hoje faz parte já da terapia capilar, mas a terapia capilar, a formação da terapia capilar já inclui também uma base da tricologia. E muitas das vezes as pessoas vêm sem saber o que é a tricologia, mesmo sendo profissional da beleza. E é importante esse raciocínio clínico, essa parte toda que a doutora Edna falou, para poder inserir no seu conteúdo semanal, nos seus protocolos, que é tão importante quanto, por exemplo, saber sobre um aparelho. Doutora Edna, a senhora atua hoje com a faculdade online, né? Com a pós-graduação online, não é isso? Temos também a pós-graduação na modalidade online, são 18 módulos, com vários docentes, docentes com mestrado, com doutorado, e no final da pós-graduação nós temos uma imersão prática presencial de 3 dias, onde o profissional vai ter a oportunidade de ter a vivência da prática, tanto de tricoscopia, microscopia de luz polarizada, quanto de cada equipamento que nós utilizamos na nossa prática clínica, laser, LED, vacoterapia, microcorrentes, alta frequência, e a associação desses recursos com os dermocosméticos, elaborando os protocolos para diversas patologias. Então, para você que ainda não tem online, não tem a tricologia, né, o curso de tricologia, pode fazer online também com a faculdade, junto com a doutora Edna. E falando sobre o aparelho, qual que é o aparelho indispensável para uma terapeuta capilar? Eu sempre digo que o equipamento indispensável para o terapeuta capilar é o tricoscópio. Então, a partir do tricoscópio, ele precisa desenvolver, né, a análise clínica ali do couro cabeludo e daí realmente investir em outras tecnologias, como a fotobiomodulação. Para mim, a fototerapia é algo assim fantástico, porque através de um LED, a utilização de um LED vermelho, um LED azul, um LED âmbar, você pode criar vários protocolos para diversas patologias, associando também com outros recursos. Outro que eu uso muito é a vacoterapia e microcorrentes. Ótimo. E a senhora tem alguma dica para quem está começando agora na terapia capilar? Você já tem um tempo, já tem uma estrada longa, já passou por muita coisa. Hoje eu acho que está até tudo mais fácil, né? Sim, Porque muito mais hoje fácil. tem muitas pessoas na internet passando muita coisa sobre a terapia capilar, muitas verdades e muitas mentiras também, né? Mas qual que é o mais importante hoje? O que a senhora acha mais importante para quem está começando a fazer terapia capilar ou pensando até em fazer o curso de terapia capilar? Eu sempre digo que para que o profissional seja realmente um profissional que tenha destaque nesse mercado tão competitivo, ele precisa do conhecimento científico. Esse é o primeiro passo. Então, se capacitar, fazer cursos de formação que sejam realmente um curso mais prolongado, onde ele tenha a vivência de várias disciplinas, como eu já mencionei aqui, e ele possa construir esse conhecimento teórico e prático. E daí ele não pode parar só nisso. Quem entra na terapia capilar tem que entender que a terapia capilar da modernidade, da atualidade, não é só passar argila e passar blends. Nós evoluímos na terapia capilar e o profissional tem que evoluir junto. A terapia capilar ela evoluiu no sentido de entender desde as patologias, a fisiopatologia, entender como elaborar os protocolos utilizando todas essas ferramentas da nossa tecnologia. Sim. Tecnologia tanto em cosméticos, que avançou Ativos muito, naturais, os né? ativos naturais são de grande, né, contribuição para os nossos protocolos, como ele precisa entender, falamos anteriormente, que ele precisa estar no processo de construção contínua do conhecimento. Tá? Então, ele vai começar com curso de formação, mas ele vai ter que ir buscando cada vez mais aperfeiçoar. Estudando cada Tá? vez mais, então, né? esse estudo é um processo contínuo. E que se ele quiser realmente ser destaque no mercado, ele não pode ficar apenas fazendo protocolos repetitivos, engessados. Ele precisa desenvolver esse senso crítico, esse raciocínio clínico, Clínico. para ele entregar
resultados realmente de excelência para os pacientes dele, para os clientes dele. E o raciocínio clínico hoje é uma das aulas, assim, pensando bem, mais difícil porque você tem que pensar o que realmente você vai utilizar naquele protocolo e ainda pensar qual vai ser o melhor ativo para poder utilizar. Isso. Então, é estudar sobre ativos, estudar sobre naturalidade, produtos quando você naturais. fala de encontrar, né, informações na internet, é algo que hoje está mais fácil, mas também traz um certo risco. Sim. Qual a fonte que você está se aperfeiçoando, a fonte que você está alimentando, né, a tua prática clínica, fomentando, né, essa prática clínica. Por quê? Nós sabemos que um LED, por exemplo, seja azul, vermelho, não deve ser colocado em cima de argila. Eu já tive Sim. alunas minhas que aprenderam a fazer o uso do LED azul em cima de uma argila, de uma máscara de argila. A máscara de argila ela vai fazer um obstáculo, a passagem ao feixe de radiância dessa luz. Então, precisamos entender como fazer a associação desses produtos, desses ativos com as tecnologias. Então, eu só tenho que agradecer. A doutora Edna vai voltar conosco ano que vem e aí nós vamos ter mais coisas para poder conversar. Quem quiser seguir, qual que é o canal que a senhora está sempre ativa, doutora Edna? No Instagram. Pode passar o Instagram. @doutora Edna Lima. E qual que é o Instagram da pós-graduação? O Instituto Elos. Instituto Elos. Só procurar Instituto Elos. Instituto Elos. Ótimo. Nós temos lá os cursos e as pós-graduações. Ótimo. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Tem alguém que trabalha com terapia que ainda não sabe um pouquinho que a doutora Edna aqui falou para nós e também quer conhecer um pouco mais sobre aparelhos. E ela fala muito no Instagram dela também sobre aparelho. Então, se você quiser continuar seguindo a doutora Edna, ela está sempre no Instagram da Topos e também no dela. Vocês podem acompanhar. Muito obrigada, doutora Edna. Que Deus abençoe. Ano que vem ela está de volta, mas vocês podem continuar seguindo. E é só seguir também, continuar. E toda semana tem uma entrevista nova para você.